Em princípio, está sendo programado para o dia 18. Quem não puder, aí entrega outro dia. Então, a ideia, em princípio, é esta, tá? Para o ano que vem, eu estava conversando com a Alessandra, a ideia é a gente continuar com o curso básico de Espiritismo na Casa Espírita, presencial, de terça-feira, nesse mesmo horário, em substituição ao estudo do Livro dos Espíritos. E aqui o nosso grupo continuaríamos fazendo, agora transformaríamos, em vez de um curso, mas em um grupo de estudo das cartas de Paulo, que é a base do Novo Testamento, na realidade. E isso a gente pode, vocês analisam aí direitinho, mas eu acho que é um estudo muito rico, que vai valer muito a pena fazer. Aí nós começaríamos em fevereiro, a gente pode ver direitinho a data, eu até já marquei, mas não precisa ser necessariamente esse dia, é dia 6 de fevereiro, né? Mas não seria como um curso nessa correria de fazer as aulas e tal. A gente ia estudando e entendendo e aprendendo e se iluminando, tá? Bom, hoje a gente vai fazer, então, a penúltima aula, e ela é sobre, essencialmente, um livro, né, que não faz parte do Pentateuco, que não faz parte dos 5 livros que compõem a doutrina espírita, os quais são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Esses 5 livros é que fazem parte da doutrina espírita do Pentateuco e que são os livros que estudamos aqui ao longo desse curso básico do Espiritismo. Esse que vamos ver agora, juntamente com a Revista Espírita, então nós vamos ver o livro Obras Póstumas, que não foi escrito por Allan Kardec, mas por várias pessoas, amigos, né, o editor e tudo, a própria esposa dele participou, e também a Revista Espírita. É claro que não vai dar, né, para a gente abordar com profundidade os temas, porque só o livro Obras Póstumas já daria mais de um ano de estudo, e a Revista Espírita foram mais de 10 anos de Revista Espírita mensal, cada mês é mais de 30 páginas, então é um volume imenso, mas a gente vai fazer um apanhado geral, tá? Que vai ser bacana também. Eu deixei lá no grupo fotos que eu tirei lá do jazigo do Allan Kardec. Eu estive lá em 2013. Naquela ocasião eu quis visitar o jazigo do Allan Kardec, fui lá. E, para vocês terem uma ideia, no cemitério inteiro, que é enorme, né, muito grande, o cemitério de o jazigo de Allan Kardec é aquele que tem flores naturais em maior abundância todos os dias da semana. Os outros são flores velhas, às vezes não tem, quebrado, não. O Allan Kardec é preservado, tem flores, vocês devem ter visto na foto, flores. Todo dia tem flor nova, tal, tal, tal. Visitas de grupos todos os dias, é o jazigo mais visitado do cemitério Père Lachaise, lá em França, na cidade de Paris. E a esmagadora maioria, para não dizer praticamente todos, os visitantes são brasileiros. Então, os brasileiros sempre estão lá em visitação no túmulo de Allan Kardec. Bom, a aguinha, quem não pegou, ainda dá tempo, copinho, ou a jarrinha, ou então uma garrafa, pode colocar água, a gente vai fazer uma prece agora, a fluidificação da água, e em seguida a gente começa, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai, a Jesus, mentor amigo que nos acompanha, os espíritos que participam conosco desse estudo, aprendendo como todos nós. Nós vamos pedindo ao mentor a fluidificação da água, utilizando os nossos fluidos espirituais do mentor, dos espíritos presentes, para que essa água possa ser convertida em elemento medicamentoso para o nosso corpo físico. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal.
Assim seja, graças a Deus, muita paz e muita luz. Muito bem. Bom, então, como eu dizia, o estudo, então, é um breve histórico dos livros, obras póstumas e revista espírita. Bom, na realidade, o Allan Kardec, em 1854, ele tem o primeiro contato com as mesas girantes. Ainda aquele primeiro contato de dúvidas, né? Porque quando realmente ele começa alguma coisa mais séria é em 1855. Então, em 1854, falaram para ele tudo, ele vai lá, mas duvida, não acredita, tal, aquela coisa toda tal. Quando ele percebe a seriedade, em 1855, no ano seguinte, aí ele começa realmente as observações sérias, né, de maneira mais científica e tudo mais, dos fenômenos espíritas. E aí, em 1857, portanto, um ano e pouco, quase 2 anos depois, ele edita uma obra primorosa que revolucionou, né, não só a França, como o mundo inteiro, que é o Livro dos Espíritos. Isso foi em 18 de abril de 1857. E aí, depois, em 1861, né, aí então se passaram aí praticamente 4 anos, ele editou o Livro dos Médiuns. E depois, em 1864, não é? Ele editou o livro que é a base angular, não é? É o coração da doutrina espírita, que é a parte moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, no ano subsequente, em 1865, ele publicou o livro Céu e Inferno. E, portanto, em 1868, não é? Em janeiro de 1868, ele publicou o último livro, que foi o livro A Gênese. E aí, em 31 de março de 1869, ele desencarna. Ele já tinha um problema, já fazia um tempinho, porque ele, como era, né, professor, então ele vivia sempre em locais onde pegava pouco sol, dormia pouco, trabalhava muito, né, com os estudos, com as obras e tudo mais, então a saúde dele foi debilitando, não é? Naquela época também não tinha a mesma condição de ciência atual, e aí acabou que o problema que ele já tinha, que era cardíaco, foi se acentuando, até que quando chegou já mais ou menos perto da época desse livro, essa obra, né, que era o último livro, o livro A Gênese, e não é? Porque o mentor já estava vendo que a desencarnação dele estava chegando. E aí ele terminou, não demorou muito tempo, ele desencarnou. Bom, então, esse livro Obras Póstumas, quando Kardec desencarnou, é, foi um apanhado de vários escritos que ele deixou e tudo mais. E aí, então, um amigo dele, né, que seria, no caso de o Kardec não aceitar a missão, que o Kardec tinha algumas dúvidas no começo, tal, né? E aí, na pergunta número 39 do livro A Gênese, que também, inclusive, está reproduzida aqui no livro Obras Póstumas, ele pergunta o nome, né, do orientador espiritual dele, e ele fala: olha, para vós basta saber que eu sou a verdade. Então, não falou o nome. Seria o Espírito Verdade, que é, inclusive, o nome que na Bíblia vem constando que seria. E aí, então, o Kardec fez um questionamento, mas e se eu não aceitar? Né? Já tinha sido informado da missão e tudo, e aí ele falou, mas se eu não aceitar? E aí o Espírito Verdade falou para ele, olha, se você não aceitar, é um direito que você tem, não é obrigado, é lógico, tem livre-arbítrio, né? Mas se você não aceitar, você saiba que tem outra pessoa já preparada,
para fazer o trabalho, né? Se você não quiser. Porque os espíritos, eles não dependem de nós para realizar missão, é na Terra. Já pensou se eles fossem depender de nós para alguma coisa? Né? A coisa não ia nada bem, né? Então, eles colocam plano B, plano C, plano D, e, no caso, o plano B seria Camille Flammarion, que era um grande amigo de Allan Kardec. E foi exatamente o Camille Flammarion quem ficou à frente, né, desse livro Obras Póstumas, e ele, inclusive, lá no dia em que foi feito o sepultamento de Kardec, ele fez um discurso que está no livro, logo no comecinho, no livro Obras Póstumas, né? E que eu vou ler só um pedacinho, porque eu estou com o livro aqui, Obras Póstumas, tá? Na mão também. Só vou ler um pedacinho, porque é um discurso muito grande e tal, né? E aí, no final, ele fala assim, né, no finalzinho do discurso dele, assim, grifei algumas partes. Agora já pertences a esse outro mundo de onde viemos, e colhes o fruto dos teus estudos terrestres. O teu invólucro dorme a nossos pés. O teu cérebro está paralisado, os teus olhos fechados para nunca mais se abrirem. A tua palavra está extinta para não mais poder ser ouvida. E aí, aqui no penúltimo parágrafo, né, do discurso dele, diz assim: a imortalidade é a luz da vida. Portanto, ele está dizendo que a vida é imortal. Como este brilhante sol é a luz da natureza. Até logo, meu caro amigo Allan Kardec. Ele diz assim: até logo, meu caro Allan Kardec, até logo. Ou seja, o Camilo Flammarion dizendo que, né, a vida é imortal e que logo eles se encontrariam no outro mundo. Como não poderia deixar de ser, né? Porque Camilo Flammarion, nós o sabemos, seria aquele espírito também preparado, e que também tinha aceito o compromisso no mundo espiritual, ele cumprir a missão, né? No caso de Kardec, não o fazer, por algum motivo, né? E aí, então, é que foi feito esse discurso muito bonito lá no dia, né? E o livro Obras Póstumas, eu não sei se vocês chegaram a ler esse livro, né? É um livro grande, tudo, né? Ele praticamente é um apanhado geral do livro das 5 obras do Allan Kardec, tá? Fez um apanhado geral, né? Então ele começa esse livro na primeira parte, começa com esse discurso, né? Então o livro começa com esse discurso que eu li esse pedacinho final para você, né? Para vocês. E aí depois, ainda na primeira parte, ele vem falando sobre profissão de fé espírita, falando sobre Deus, a alma e a criação, que está no livro dos Espíritos. Aí vem falando das manifestações dos Espíritos, vem falando do caráter e consequências religiosas das manifestações dos Espíritos, fala do perispírito, princípio das manifestações, manifestações visuais, transfigurações, dos médiums, da obsessão e da possessão, causa e natureza da clarividência sonambúlica. E tem outras coisas também, mas tem um pedacinho aqui que é bastante interessante, que fala assim: estudo da natureza de Cristo. Não é? Então, vocês vejam que já naquela época se preocupava em fazer esse estudo da natureza de Cristo. E veja, como nós sabemos, Cristo é um espírito da categoria de espíritos puros. Então, a gente começa daí, né, essa nossa análise, é que Cristo encontra-se na categoria de espíritos puros. Nós, outros que estamos abaixo, então, nós somos espíritos impuros, né? Entre os espíritos impuros, que, portanto, são aqueles que não alcançaram ainda a pureza, tem uma enormidade de classificações.
E quando o espírito, por exemplo, vamos pensar aqui, fazer uma análise com referência ao nosso mundo. Então, no nosso mundo, nós nos encontramos no mundo de expiações e provas, então os espíritos são tendentes ainda ao mal, e são, na sua grande maioria, por enquanto, espíritos que, devido à sua imperfeição, cometem equívocos, ainda acham que a vida é aqui, então vive a vida mais material, ainda vive o egoísmo, então, portanto, o espírito quer tudo para si, e assim por diante. Isso decorre da imperfeição, da impureza e do espírito. E aí, então, nós que nos encontramos no mundo físico, vivendo nossa experiência corporal, que nós chamamos de terceira dimensão, quando desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, que nós chamamos de erraticidade. Erraticidade porque é um local onde o espírito não tem ainda o direito de lá permanecer no seu processo evolutivo, porque ele ainda carece viver experiências no mundo físico, onde ele vai passar por dores, por aflições, o corpo adoece e o espírito vai viver essas experiências e através delas vai amadurecer. Então, por ser ainda um espírito da categoria da erraticidade, ele permanece um tempo no umbral, porque essa erraticidade ela é da quarta dimensão, que é umbral. O umbral, por sua vez, também é dividido em faixas vibracionais. Umbral alto, onde estão as colônias espirituais, como o nosso lar. Umbral médio, onde permanecem os vales, como, por exemplo, o Vale de Suicidas, etc., os postos avançados, e o umbral baixo, onde tem as cidades trevosas. Bem, acima disso, nós vamos encontrar, ainda considerando na dimensão astral, a quinta dimensão astral. Né? Na quinta dimensão astral, os espíritos ainda reencarnam também, mas não compulsoriamente. Eles não são constrangidos à reencarnação, mas eles ainda sabem que têm ainda muito que aprender nas reencarnações. No entanto, não é uma reencarnação compulsória. Então, eles deliberam, eles escolhem, junto com os mentores, e trabalham de uma maneira bastante especial a encarnação que mais vai ser importante para o aperfeiçoamento do espírito. Então, são espíritos de quinta dimensão. Normalmente, são espíritos que vêm também viver encarnações junto a outros espíritos que eles estão ligados, e mais é para ajudar os outros, mas também ajudar a si próprio, claro, né? Porque o espírito de quinta dimensão, na realidade, ele não vem mais para reencarnar, para expiar. Então, veja que interessante. Quando a gente está vivendo na erraticidade da quarta dimensão, e a gente reencarna bem aqui para a terceira, o que acontece? Aqui na terceira é o mundo de expiações. Então, a gente vem para expiar. Quando a gente está na quarta, lá também a gente sofre. E vem para cá e sofre também. Então, é o espírito da erraticidade e que as reencarnações são compulsórias. Quando ele consegue evoluir e passa a viver na quinta dimensão astral, gente, quinta dimensão astral é o mesmo planeta Terra, só que ele está numa vibração mais sutil. E lá vão viver espíritos mais purificados. Esses espíritos que estão vivendo na quinta dimensão astral, eles reencarnam, como eu disse, mas eles reencarnam não para viverem expiações, mas para viverem provas. E não pensemos que porque eles vão viver provas, é mais fácil, é mais sossegado, é mais sussa, né? Não. As provas são tão ou mais difíceis até do que a expiação. Não vem para sofrimento, para a aflição. Já os espíritos da sexta dimensão astral, via de regra, eles não reencarnam mais, eles não precisam, porque eles estão numa condição de gerenciamento do planeta, mas, vez ou outra, a cada 500 anos, a cada 800 anos, eles reencarnam sim, mas visando também o progresso da humanidade toda. Os da sétima dimensão são aqueles que já estão no limite, são limítrofes
com uma outra realidade que aí vai entrar na categoria dos espíritos puros, que é a dimensão mental. Esses são os coordenadores planetários, né? Que estão sob ordens diretas do governador do planeta, que no caso é o Cristo planetário. E quando então esses espíritos passam para a dimensão mental, tem um livro muito legal sobre isso, de um espírito que passou para essa dimensão mental. O nome dele é Asclépios. Eu tenho ele aqui, pena que eu não peguei, mas eu vou lembrar depois de colocar no grupo, quem quiser ler, mas é muito legal, porque é um espírito que sai da 7ª dimensão astral e ascende para a dimensão mental, para a categoria de espíritos puros. Então ele fala como que ele perde o perispírito dele vira tipo uma casca, se dissipa lá na 7ª dimensão mental, e ele passa a viver em um corpo mental. É bem legal o livro, vale a pena, quem tiver interesse nesse tipo de estudo, eu vou colocar lá, vou até pôr uma foto, é bem bacana. Bom, aí entra na categoria de espírito puro. Só que na categoria de espírito puro, ele tem também vários graus, até o grau crístico, que é lá em Simão. E depois, tem mais? Tem para cima do Cristo? Tem mais lá para Simão também. É claro que para nós não vai nada interessar fazer esse tipo de estudo, porque nós estamos lá aqui embaixo ainda, né? Lutando com as nossas fragilidades, e que, portanto, é um estudo que para nós não vai servir para muita coisa, porque a gente tem que aprender coisas que ainda são básicas e primárias e que ainda não aprendemos. Bom, por que eu falei tudo isso? Porque aqui nessa parte do livro Obras Póstumas, vem falando de um estudo sobre a natureza do Cristo. E veja bem uma coisa, então nós estamos falando que o Cristo é um espírito puro, de sublime grandeza, lá em cima do topo do espírito puro. Via de consequência, ele já não reencarnaria mais, porque, como eu falei para vocês, quando o espírito sai da 7ª dimensão astral e vai para o mundo mental, ele perde o corpo astral, certo? Vai viver em corpo mental. E em cada vez que vai ascender na categoria de espíritos puros, vai mudando o corpo dele mental. O mental vai subindo. Então, como é que poderia ser feito para um espírito que está lá na categoria de espírito crístico reencarnar, se ele não tem mais corpo astral? E como nós sabemos, o corpo astral é o modelo organizador biológico, ou seja, é a forma que é utilizada para formar o corpo físico. Para nós termos um corpo físico, precisa ter um corpo astral. Se não tem o corpo astral, dá para reencarnar? Não. Por quê? Não tem a forma mais. Então, como é que o Cristo reencarnou? Aí é que é o ponto. Ele teve que ir baixando de frequência vibratória para ir formando os corpos. Porque é importante entender que o modelo organizador do corpo de baixo está no corpo de cima. Então, o nosso corpo físico, qual é o modelo organizador dele? É o corpo de cima. Qual é o corpo de cima? Corpo astral. E, no caso, se não tiver o corpo astral, como fazer se não tem o corpo astral, portanto, não tem o modelo organizador biológico? Mas o corpo de baixo, o modelo está no corpo de cima. Portanto, no corpo mental, encontra-se o modelo organizador do corpo astral. Portanto, para fazer de novo um corpo astral, o modelo está lá em cima no corpo mental. Então, através do corpo mental, vai se reconfigurar um corpo astral, e aí, para depois de configurado um corpo astral, é que se vai permitir, é que se vai possibilitar novamente uma configuração de um corpo físico, de um corpo carnal. Portanto, a reencarnação. Vocês vejam a complexidade, hein? Mas aí vocês vejam uma coisa, nós estamos falando de um espírito crístico, cujo padrão vibratório é imenso. Né? É imenso. Mesmo ele baixando o padrão vibratório e formando os corpos até chegar num corpo astral, para depois chegar num corpo físico, a vibração de um Cristo não é qualquer coisa.
Aí é onde entra nessa questão de o corpo do Cristo, do que era feito. Olha, gente, a mim, nós não temos como afirmar, e eu acho que ninguém tem, mas eu acredito, né, que o corpo do Cristo, evidentemente, era formado de elementos de matéria do mundo nosso físico. Mas, para suportar uma vibração, uma energia de um Cristo, era um corpo que precisaria ter algumas características especiais para suportar aquela vibração, senão não suportaria. E também não teria condições de manter por um tempo muito delongado um Cristo naquele corpo. Então, é por isso que o Cristo teve uma missão, a missão dele durou o tempo que precisou durar. E vocês lembram que tem passagem na Bíblia que fala que, inclusive, saía sangue do próprio corpo do Cristo, né? Provavelmente as células, em alguns momentos, não suportavam a pressão vibracional tão intensa que o Cristo tinha. De toda maneira, o fato é que nunca nós vamos saber. Por outro lado, tem aquela passagem em que, depois da crucificação, né, o Cristo foi, o corpo do Cristo foi retirado lá da cruz, né, e foi colocado em uma tumba, né, que foi fechada com uma pedra, e ficaram com medo de alguém subtrair o corpo dele e tal, e aí então ficaram ali soldados romanos, ali na frente, tudo tal, né? Mas aí os próprios soldados dão um depoimento que em determinado momento eles veem uma luz muito intensa, eles desmaiam, e quando eles voltam a si, abrem a pedra está meio removida, era uma pedra gigantesca, e olham lá dentro, e o corpo de Cristo não está mais lá. Mas está, não é, aqueles panos que o recobriam, e no pano tem, inclusive, a marca do rosto, tal, tal, tal. Né? E, e como é que ia retirar o corpo sem mexer no pano? São coisas difíceis de explicar. Então, há algumas pessoas que falam que, depois do desencarne, o próprio corpo, não suportando mais a vibração, ele se dissipou, né, atomicamente, e ficou aquela marca, né, daquela luz intensa que os próprios soldados falam que viram. Bom, e aí então, também, ainda no livro Obras Póstumas, fala a influência perniciosa das ideias materialistas, são aí também várias várias páginas falando disso, né? Porque naquela época nós não podemos ignorar, e até hoje ainda, mas naquela época muito mais, o materialismo ele é bastante intenso, não é? Então, já se estudava muito isso, e no livro Obras Póstumas também foi pontuado bastante sobre aquela influência perniciosa das ideias materialistas, porque o livro, a obra de Kardec ia na direção contrária, não é? Na direção da espiritualidade, não é? Da energia e não da matéria, era um em confronto com o outro. Depois também fala sobre questões e problemas, aí falando de expiações coletivas, egoísmo e orgulho, causas e efeitos, meios de destruí-los, liberdade, igualdade, fraternidade, etc. E depois, na segunda parte do livro Obras Póstumas, também vem fazendo aí um apanhado assim de como tudo começou, né? Aí é uma coisa mais assim pessoal. Também falando, por exemplo, o Kardec tinha escritos, tudo tal, ele anotava tudo tal. E ele dizendo assim, a minha iniciação no Espiritismo, o meu espírito protetor, que ele ficou sabendo em 11 de dezembro de 1855. Aí vem falando, o meu guia espiritual, que ele ficou sabendo em 25 de março de 1856, que foi, no caso, o Espírito Verdade. Aí fala assim, primeira revelação da minha missa, 30 de abril de 1856, da minha missão, na verdade, né? Primeira revelação da minha missão.
missão. Porque até então, assim, 54 ele tomou um contato, 55 ele começou assim, a estudar e tudo, com seriedade, mas até então era quase assim, tipo, ele era um cientista, um estudioso, começou assim, né? Mas ainda ele não sabia que era uma missão para trazer uma doutrina, ele não tinha essa consciência ainda nesse início. Né? Ele estava ali porque ele viu que era coisa séria, e falou, pera um pouquinho. A mesa está batendo o pé lá. Cada vez que bate, significa uma letra. Está respondendo lá. A mesa não tem cérebro. Como é que a mesa vai responder pergunta? Ele falou, pera um pouquinho. Se a mesa está respondendo, por trás da mesa tem alguma inteligência. Então aí ele começou a ter, né, entender que aquilo não era brincadeira, que era sério. Mas foi só em 30 de abril de 1856 que ele aí entendeu que tinha uma missão. Aí ele levou a sério e aí ele aceitou. Foi quando ele perguntou se não aceitasse, né? E o Espírito Verdade falou que se não aceitasse, teria outra pessoa ou mais de uma pessoa para dar continuidade. Aí que ele tomou ciência e aí ele levou a sério e ele foi até o final dessa missão, não é? E aí vem trazendo aqui várias, né, detalhes e tudo mais sobre o tempo todo, desde quando ele começou, em 1854, o primeiro contato, até praticamente quando ele desencarnou, não é? E veio, então, trazendo essas várias notícias. E, deixa eu ver, tem uma anotação que eu fiz aqui. Tá, aqui. Tá. No finalzinho do livro, o Kardec vem e coloca a respeito, não ele, né, mas as pessoas que escreveram o livro Obras Póstumas, com base em tudo que ele tinha escrito e tal, né, e deixado. Porque quando ele desencarnou, o pessoal ficou meio perdidão, assim, não, e agora? Como é que vai ser? Porque, né, vai acabar, não vai acabar? É difícil. Quando Cristo desencarnou também, os discípulos ficaram totalmente desorientados. É normal. E aí, então, eles pensaram assim, não, mas aí, né, o Kardec desencarnou, mas aí não pode parar, né, quem que vai continuar? O que ele escreveu, será que não tem mais coisas para surgir, etc, tal, e aquela coisa toda. E aí, então, é colocado assim, que o Espiritismo, caminhando com o progresso, nunca ficará na retaguarda. Porque se novos descobrimentos demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma nova verdade surgir, ele a deverá acolher. Então, eles aproveitaram, na realidade, uma passagem que está no livro A Gênese, não é? Para colocar que não teria problema se tivesse que acrescentar, surgir coisa nova, escrever coisas novas, se surgisse na ciência, porque a dúvida é se surgir na ciência alguma coisa que vai contradizer o que está escrito na doutrina espírita. Eles pensam, não, mas a doutrina espírita acaba por causa disso? Não. O próprio Kardec, no livro Gênero, está colocado lá, que os espíritos ditaram que não, que a doutrina espírita não é uma religião propriamente dita, que ela é engessada, que essa é toda a verdade, que não tem mais nada. Não. É a verdade, mas é só aquela verdade que nós estamos aptos a entender e a suportar. Mas que há muito mais. E que a própria ciência, trabalhando lado a lado com a espiritualidade, vai revelando, pouco a pouco, para e passo, novas verdades. E isso vai acontecer exatamente quando a humanidade estiver apta, estiver em condições de assimilar. Porque se a verdade ela for muito intensa, ela se assemelha a uma luz muito forte àquela pessoa que está acostumada na sombra. Então, se ela abre o olho, está acostumada no escuro, abre o olho, aquela luz muito forte vai cegá-la. Então, não adianta. Então, é preciso, para a pessoa que está na sombra, ir à luz vindo aos pouquinhos. Aí ela vai cada vez vendo um pouquinho mais, cada vez vai clareando um pouco mais, e ela vai percebendo coisas que ela não percebia. Essas coisas já estavam aí, elas já eram uma realidade, só que a pessoa não percebia, não via, e que, portanto, não percebendo e não vendo, não existia para a pessoa. Porque as coisas para nós só existem na medida em que nós temos conhecimento delas. Para nós, porque tudo
que já existe, só que nós não temos conhecimento. Então, para nós, a gente considera que não é nada, mas é. Então, o Espiritismo, aos pouquinhos, vai revelando para nós aquilo que estamos em condições de compreender. Bom, então, em relação ao livro Obras Póstumas, que seria interessante o estudo também, ou a leitura, esse apanhado geral seria isso, né? Numa primeira parte, vem falando sobre o discurso, né, o pronunciamento que Camille Flammarion fez lá no sepultamento de Allan Kardec, e trazendo um apanhado geral da doutrina espírita, dos 5 livros, e depois, na parte B, vem falando sobre, estritamente, a figura de Allan Kardec, desde o começo, como é que começou, depois, o que é que foi, até o finalzinho, tá? E nós vamos também abordar, agora, sobre o assunto que diz respeito à revista Espírita. Porque o que aconteceu? O Kardec, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, foi um acontecimento, assim, né, na Europa, né, principalmente em Paris, mas no mundo inteiro, porque esses livros foram editados e eles eram enviados para todas as partes do mundo, né, e as pessoas abriam, assim, um novo horizonte, um novo mundo para as pessoas. Via de consequência, havia muita dúvida. É diferente, por exemplo, como hoje, no Brasil em especial, em que nós tivemos Chico Xavier, né? E eu falo Chico Xavier, mas, né, que é o principal, quantos outros, né? Não tem, que escreveram centenas de livros. Só Chico foram mais de 500, né? Divaldo Franco, mais de 200. E assim, muitos outros autores espíritas que psicografaram uma quantidade grande de livros. Então, o nosso conhecimento espiritual é muito grande. E no Brasil, em especial, é onde a doutrina espírita ela floresceu. Então, nós temos centros espíritas, onde nós estudamos, não é? Realizamos várias atividades. Não é? Você vai, por exemplo, na França, vamos falar em Paris, outras cidades são menorzinhas, tudo. Não é que são menorzinhas, mas não tem quase centro espírita. Em Paris tem pouco, as outras quase não tem. Então, mais a Igreja Católica, que também lá agora está acabando. Já no Brasil, nós temos centros espíritas espalhados pelo Brasil inteiro, em todas as cidades tem. Então, a gente, nesse sentido, é privilegiado. Bom, então, aconteceu que as pessoas tinham muitas dúvidas. E, naquela época, estamos falando de 1858, 9, né? 1860 e tal. Bem, naquela época não tinha internet, é lógico, né? Não tinha computador, não tinha celular. Como é que o pessoal conseguia se comunicar? Era verbalmente ou era através de cartas. E como é que as cartas eram entregues? A pé ou a cavalo? Ou de trem, né? Quando era de um país para o outro, de navio. Mas levava um tempão para chegar essa carta, né? E o Kardec começava a receber muita carta. Não só do pessoal ali da França, de Paris, mas de outros países vizinhos, até de outros continentes. Vinham cartas, assim, um monte de cartas. As pessoas tinham muito... Queriam entender, olha, mas isso aqui, como é que é? E ele respondia as cartas. Respondia tudo à mão. E aí enviava de novo as cartas de volta, não é? A esposa dele, Madame Boudet, ela também ajudava. Mas, gente, ele tinha que cuidar, não é? Da doutrina espírita, de escrever os livros, do trabalho dele, porque ele também, né, não era aposentado, tinha que ganhar o pão dele de cada dia, e escrever as cartas. E por isso que, inclusive, ele adoeceu, porque ele ficava até de madrugada lá, no local escuro, né, sem luz, praticamente, só era a vela. Acendia a vela, ficava ali, né, é difícil. Aí, então, o que ele teve a ideia? Não, mas o que ele via? Que um monte de cartas e perguntas, no fim, embora fossem muitas pessoas de vários lugares, muitas perguntas eram repetidas. A dúvida de um era a dúvida de centenas de pessoas. O que ele pensou? Se eu for ficar escrevendo carta um por um, eu estou perdido, né? Não vou ter tempo nem para nada.
Aí veio a ideia de criar a Revista Espírita. Por quê? Ele selecionava aquelas cartas, a esposa dele ajudava naquela seleção, via as perguntas que tinha ali, né? Por exemplo, assim, suponhamos que tinha 100 cartas com dúvidas semelhantes. Ele separava aquelas 100 cartas. Mais 50, não sei o que, tal, tal, tal. E assim sucessivamente. Aí, na Revista Espírita, ele respondia, ele explicava. E quando ele explicava, ele está explicando para um monte de pessoas. Então, quando enviava a Revista Espírita, na realidade, as pessoas que compravam, que adquiriam, eles tinham as suas dúvidas respondidas e além de muitas outras respostas que elas nem tinham perguntado, mas também elucidavam. Então, a partir daí, ele começou a fazer isso, num primeiro momento, para ficar uma coisa mais prática. Mas aí ele percebeu que era um complemento, né, das obras espíritas que ele escrevia. Acaba sendo um complemento, né? E era dinâmico. Sempre tinha pergunta, ele respondia, tal, tal, tal. E ele começou a fazer mensal. E cada mês eram mais de 30 páginas. Né? E, além disso, também, ele aproveitava para as elucidações o dia a dia, como o próprio Cristo fazia também. Que Jesus contava as parábolas utilizando do dia a dia do povo ali, dos discípulos, e eles aproveitavam e explicavam. O que o Kardec fez também? Ele pegava as notícias do jornal referentes às questões ali, né, da comunidade, e aproveitava e, utilizando os princípios espíritas, dava as explicações, os ensinamentos e colocava aquilo ali na revista espírita. Então, são mais de 10 anos publicando todo mês a doutrina espírita, que iniciou, na realidade, em 1 de janeiro de 1858. Então, em 1 de janeiro de 1858, é quando ele publicou a primeira revista espírita. Nós não nos esqueçamos que, em 18 de abril de 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos. Mas, como eu falei, após ele publicar o Livro dos Espíritos, tudo bem, as pessoas liam, mas tinham dúvidas. E aí começou a chegar aquele mundo de cartas para ele, e aí, em 1º de janeiro de 1858, portanto, vamos dizer assim, sei lá, 9 meses depois, né? 9 meses depois ele foi obrigado, né? Não obrigado, mas ele teve, né, a brilhante ideia de começar a escrever esses periódicos mensais para ajudar a responder as perguntas. Porque as pessoas liam o Livro dos Espíritos, mas continuavam com muitas dúvidas. E, além do mais, a primeira edição do Livro dos Espíritos eram mais ou menos 400 e poucas perguntas. Não é hoje que tem mais de 1000. Então, as dúvidas eram enormes. E a primeira edição teve 36 páginas, então não é pouca coisa, não. Essa revista espírita ela durou por 11 anos e meio, praticamente. Né? E ele se responsabilizava praticamente sozinho e com a esposa que ajudava, mas era basicamente ele que preparava, não é, a revista e ele escrevia, fora que ele ainda estava escrevendo lá os outros livros que não estavam prontos ainda. Porque o Livro dos Espíritos foi em 18 de abril de 1857, mas o outro livro que foi o próximo, que foi o Livro dos Médiuns, foi em 1861. Ainda estava em andamento, não era uma coisa que ele falou, não, eu vou escrever esse livro, eu vou escrever esse... Não, foi acontecendo. As coisas foram, né, ocorrendo. No caso do Chico Xavier, é uma coisa bastante interessante, fazendo um puxado para o caso nosso aqui. No caso do Chico, aconteceu uma coisa bem peculiar. Né? Chico escreveu o primeiro livro, né, que é o Parnaso do Além Túmulo, depois Cartas de uma Morta, que foi a própria mãe dele que editou, depois foram escrevendo os outros livros, E o Chico foi vendo que aquilo ali é um negócio que não tinha fim, né? Aí ele falou assim, não, mas isso daí eu vou escrever até quando, né? Aí o Emmanuel falou para ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado aqui. Nós vamos escrever 100 livros. 100 livros. Então, a nossa meta é 100 livros.
Aí o Chico falou, bom, então agora eu já sei, né? Já escrevi, vamos pensar assim, eu escrevi 30, falta 70, então nós vamos aqui pegar aí firme para chegar no 100, porque daí a minha meta está cumprida e tal, aí, né? Fica aí mais suave. E aí ele foi, tal, tal, tal. Era toda noite ali também, não era fácil. Para o Chico não foi fácil. Trabalhava de dia na Fazenda Modelo e de noite escrevendo os livros, sem parar, é noite e dia. E, né, ele escrevia os livros ainda depois das sessões na Casa Espírita, né, que é lá no Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Só depois que ele ainda ia escrever, então ele praticamente não dormia também, o Chico. E aí depois ele tem que trabalhar no outro dia. E assim ele virava dia, noite, sem parar. Bom, aí então, quando chegou no 100º livro, o Chico falou, bom, agora minha meta está cumprida. Daí a Manuel falou para ele assim, bom, então agora nossa meta é até 200. O Chico pensou consigo, né? Puxa vida, com Emmanuel não é fácil. E assim foi, e passou de 500 livros. Bom, então, o, o Kardec, ele mensalmente editava, publicava uma revista espírita, e isso era mandado para vários recantos lá, não só de Paris, como também de outras cidades, né, províncias lá da França, mas também para outros países. Essas revistas eram enviadas também para outros países. E tem uma parte aqui bastante interessante, que fala sobre hum, a revista Espírita aborda, né, sobre a questão da mediunidade, e que é um assunto que hoje a gente tem como uma coisa mais comum, mas naquela época não era, que era, no caso, a medicina, não é? Porque naquela época havia muitos médiuns de cura. Hoje nós temos bem poucos, porque hoje não precisa mais, mas naquela época precisava. Como também na época de Jesus precisou fazer muitas curas para chamar a atenção, para as pessoas acreditarem. Então, na época de Kardec tinha também muitos médiuns de cura, a pessoa estava com câncer, uma doença, uma enfermidade, e o médico, aquela mediunidade de cura, a pessoa ficava boa. E aí, então, o Kardec aborda várias oportunidades na revista Espírita, nas várias revistas, que o médium de cura, ele não é um médico, e, portanto, ele não pode cobrar. Dai de graça, que de graça recebeste. Mas que o médico, ele sim pode cobrar, porque ele estudou, é o trabalho dele, é a profissão, então ele cobra. Mas ele coloca que, sendo o médico também médium de cura, né, ele poderá cobrar, mas ele precisa entender que aquilo que está acontecendo é alguma coisa que não é estritamente dele, que ele está tendo uma ajuda, não é? E aí ele coloca que no futuro, e por que naquela época não tinha médicos de cura, médicos médiuns de cura? Não tinha, eram pessoas leigas. Porque os médicos eram materialistas, eles não acreditavam, né? Ao passo que hoje nós temos muitos médicos, passando já agora mais de 100 e poucos anos, nós temos hoje muitos médicos médiums, e médiums espíritas, e médicos espíritas e médiums. O próprio Dr. Sérgio Felipe, que eu fiz um curso com ele, a Alessandra fez também sobre telecinesia, e nós vamos fazer agora, no dia 17 de dezembro, um outro curso sobre glândula pineal com o doutor Sérgio Felipe. Ele é um médico, um estudioso sobre glândula pineal, o maior estudioso sobre glândula pineal do mundo. E nós temos atualmente muitos médicos que são espíritos. O próprio doutor Paulo César Frutuoso, que trabalhou no Centro Espírita de Cura, no Rio de Janeiro, em Niterói. E tem muitos médiums e muitos médicos que têm mediunidade de cura. E o próprio Dr. Paulo César Frutuoso fala que a medicina do futuro ela será composta por médicos médiums. Então, vocês imaginem,
a gente vai juntar a espiritualidade com a medicina. Então, o médium e o médico vão ser a mesma pessoa. Então, pensamos assim, um espírito que está na dimensão espiritual e que ele vai vir com mediunidade de cura, né? E também vai vir com uma programação espiritual de reencarnar para ser médico. Então, vocês imaginem o avanço que vai ser. Então, nós vamos ter um médico e quando chegar para atender o paciente, ele vai ter um olhar muito diferenciado. Porque ele não vai enxergar o paciente como sendo o corpo, mas como sendo o espírito. Gente, muda tudo. É totalmente diferente. Porque o médico vai olhar aquela criatura, a essência dela. E se ele está vendo ali uma enfermidade no corpo físico, esse médico vai saber. Ele vai entender que a origem não está no corpo, mas a sede da doença está no espírito. É daí que gera a doença no corpo físico. E aí, então, o tratamento vai ter um direcionamento bastante diferente. E também esse médium de cura, ele vai estar assessorado por uma equipe médica espiritual que vai atuar ali conjuntamente com ele. Como, por exemplo, acontece nos atendimentos de apometria na Casa Espírita Maria de Nazaré e também na Fraternidade Cruzeiro do Sul, em Guarulhos. Então, vem uma equipe médica e tem os trabalhadores espíritas que fizeram o curso de apometria e que vão realizar a sua parte, e tem a equipe médica espiritual que vai atender aquela criatura que está ali enferma. E vai atender no corpo espiritual dela, se a pessoa tiver merecimento e tiver fé, não tiver impedimento kármico, ela vai receber a cura para a enfermidade dela. E os médicos, médiuns do futuro, vão trabalhar assim, com naturalidade nos hospitais. No SUS, nas clínicas particulares, nos hospitais. E nós entendemos que o futuro vai ser esse. Porque na medida em que nós entramos no mundo da regeneração, os espíritos que vão reencarnar vão ser espíritos tendentes ao bem, cujo propósito não vai ser mais de levar vantagem e de satisfazer o seu egoísmo. Ale, quer dar uma palavrinha? Isso, Ezequiel, só para complementar, né, que até no curso o Dr. Sérgio falava sobre isso, sobre essa questão de medicina, né, e a religião, que há muito tempo atrás para se fazer autópsia, a igreja via aquilo como um desrespeito, né, ao corpo, ao ser humano. Então, a ciência acabou separando, né, para poder fazer esse estudo, o que era da religião e o que era da ciência. E hoje já não tem mais essa necessidade de fazer essa separação. Então, está se unificando isso novamente. Que a igreja tinha aquilo como um desrespeito, e naquilo, na verdade, era só um estudo do corpo. Não se tinha aparelhos, nada para se desenhar um corpo, para se entender o funcionamento. Então, e que hoje já consegue se fazer essa junção sem tanto preconceito, né? Com mais esclarecimento. Exatamente, Ale. Tem inclusive um filme, eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de assistir, chamado O Físico, não é? É um filme que conta a história do início da medicina ali na Europa e tal, e realmente era proibido fazer autópsia, não podia abrir um corpo, então ninguém sabia como que era por dentro, porque era proibido, né? E tinha uma doença que eles chamavam de doença do lado, né? E que quem pegava aquela doença morria, porque não tinha, né, um jeito de saber como fazer. E, enfim, hoje a medicina avançou bastante, né? Ainda mais a medicina que nós sabemos que ela, no que concerne ao aspecto espiritual, ela vai para além do corpo físico. Porque nós sabemos que nós não temos só o corpo físico, que o corpo físico é um instrumento de manifestação do espírito, e que nós temos também o corpo espiritual. Então, quando o corpo físico está adoecido, a doença já está lá no corpo espiritual. E ela vai, por ressonância, repercutir no corpo físico. Então, também essa parte que fala
sobre esse assunto na Revista Espírita, é bastante abordado nessas revistas. E depois que Kardec desencarnou, cessou as edições da Revista Espírita. Com relação ao livro Obras Póstumas, como nós sabemos, após o desencarne do Kardec, foi publicado esse livro Obras Póstumas. Mas depois que o Kardec desencarnou, saiu uma última edição, mas era uma edição que ele já tinha feito, estava pronto, tal, foi ele que fez, foi publicado depois do desencarne dele, mas não era uma revista feita por outras pessoas, não. Era uma revista que estava pronta, ele já deixava adiantado, ele era muito prático, o Kardec. Ele já deixou bastante adiantado, muita coisa estava pronta, foi só publicar. Então, a última revista que publicou foi depois do desencarne dele, mas era uma revista que ele mesmo que tinha publicado, não é? Então, essencialmente sobre a Revista Espírita e também sobre o livro Obras Póstumas, seria isso. Na semana que vem, que vai ser a nossa última aula, olha, mas assim, se você tiver ali, a Revista Espírita não é uma só, então são quase 11 anos de Revista Espírita, então todo mês saía uma, é difícil ler tudo. Eu tenho alguma coisa aqui, porque saiu publicação, na realidade, das revistas espíritas condensadas em alguns livros. Então, por exemplo, assim, pegaram um ano de Revista Espírita e fizeram um livro, né? Assim, grosso assim. Aí mais um ano, então tem acho que tem 10 ou 11 livros condensando a revistas espíritas de um ano e tal. Eu tenho acho que uns 4 volumes aqui, que até eu não sei se está aqui ou se eu doei lá para a Casa Espírita. Eu acho que eu doei, faz um tempinho eu tinha, mas eu não tinha todos também. Mas vale a pena, é bacana poder ler. Mas tem à venda, quem quiser. Por outro lado, queria dizer que na semana que vem nós vamos abordar. Na semana que vem vai ser assim, bem corrido também, viu, gente? Porque a gente vai fazer 2 aulas em dupla, né? Que vai ser, no caso aqui do livro, 23ª e 4ª, mas no caso seria, né? Visão geral do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, e homenagem a Adolfo Bezerra de Menezes. Então, embora sejam 2 aulas em uma, não é assim tantos temas. E na parte B dessa 24ª aula é homenagem a Allan Kardec. Então, a gente vai ver visão geral do Livro dos Espíritos, homenagem a Adolfo Bezerra de Menezes e homenagem a Allan Kardec. Tem bastante coisa, mas a gente vai ver com tranquilidade. Então, queria dizer, para finalizar assim, é que o livro Obras Póstumas, mesmo que não, assim, vocês não queiram ler inteiro, tudo, mas se tiverem livro lá na Casa Espírita, pode comprar ou pode, então, pegar para ler, tudo e tal, dê uma folhada, algumas coisas que vocês acharem interessante e dê uma olhadinha. Principalmente na parte B, que é a parte que fala sobre a vida do Allan Kardec, uma vez que a parte A, na verdade, um apanhado geral dos 5 livros, que na realidade a gente já estudou aí ao longo desse curso. Então, não deverá ter ali alguma novidade, alguma coisa que nós não vimos. Então, na parte A, ali nós já vimos basicamente tudo o que tem, né? Na parte B, é interessante, porque são fatos históricos, conta detalhes da vida dele, etc, 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 que, para a gente saber, é legal também. E, com relação às revistas espíritas, tem muita coisa ali, detalhes que é interessante ter um interesse. Na Casa Espírita vai ter alguma coisa, mas se quiserem comprar também e ler, é bacana, tá? Então, sobre o estudo de hoje, a respeito do livro Obras Póstumas e Revistas Espíritas, essencialmente é isso. Ale, quer dar mais uma palavra para finalizar? Ou quem quiser também perguntar, dizer alguma coisa, fica à vontade.
Né, Ezequiel, até no começo, né, da aula nós estávamos comentando sobre isso. A própria espiritualidade, ela acaba nos intuindo para que, assim, consiga expandir, né? Então, o que aconteceu? Ali, em uma resposta, outra de carta, virou uma revista, nós aproveitamos esse meio que tem a internet, essa facilidade que tem hoje em dia, tanto o grupo de WhatsApp, quanto os nossos cursos, para conseguir atingir o maior número de pessoas. Então, eu acho que a gente tem que sempre fazer o bom uso para chegar, a notícia chegar sempre onde precisa as informações. Mas foi muito boa a aula. Obrigado. Bom, pessoal, deixa eu falar para vocês, vamos finalizar aqui. Essa é a Bíblia, tá? Ó. Modo de dizer, é o livro que eu comprei e também esse outro aqui. Ó. Esse daqui, amarelinho, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. E esse outro aqui, que é uma Bíblia, né? Bem dizer, é Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo. Eu dei uma lida aqui, gente, é um negócio muito rico isso aqui. Ó. É esse livro aqui que eu estou pensando em usar como base para o nosso grupo de estudos sobre as cartas de Paulo para o ano que vem. Assim, ele é bastante denso, tudo tal, mas ele é profundo. Não? Então, assim, é um estudo que a gente estava conversando, eu e a Alessandra, vai valer muito a pena. E a gente não precisa ter pressa, não é um curso, a gente vai aos pouquinhos, né? A gente pode estudar um pedacinho hoje, todo mundo vai falar, não vai ser como o curso aqui, que sou eu que falo. Não. Todo mundo vai poder participar, eu vou falar um pouquinho, aí vocês vão entrar também, dar opinião, e assim a gente vai estudando conjuntamente, porque daí é um grupo de estudos, né? Não é um curso, não é uma aula, tá bom? Eu estou empolgado, estou assim, achando que vai ser muito legal. E o curso básico de Espiritismo, como eu falei, no ano que vem vai ter novamente, só que vai ser presencial na Casa Espírita Maria de Nazaré, porque tem outras pessoas que também estão querendo fazer, né, que não fizeram, aí a ideia é fazer presencial. E aqui a gente converte esse nosso curso aqui num grupo de estudos. Se vocês concordarem, a gente alguém quer... Ok. A Lê pode fazer a prece para encerrar, Lê? Oi, Ezequiel, posso sim. E olha, esse grupo, nós contamos com essa turma para o ano que vem, mas olha, ela tem que animar, ela tem que participar. Senão vai ficar igual o curso 1001 Noites, Sherazade contando as histórias. Então tem que participar. Eu sou suspeito para falar de Paulo de Tarso, que eu gosto bastante, sabe? É a base da Boa Nova, né? É isso mesmo. Vai ser muito bom, se Deus quiser. Vamos fechando agora os nossos olhos, agradecendo, né, aos mentores que estiveram presentes nessa noite para mais um aprendizado. Vamos chegando ao fim do nosso curso, restando apenas um último dia, que foi um ano de muito aprendizado e parceria. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos sair cada dia melhor, que seja um pequeno passo no caminho do bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, que a nossa semana seja de bênçãos e que possamos sair mais leve, com aprendizado fresquinho aí na cabeça para colocar em prática. Muito obrigada, boa noite, boa semana a todos. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Kiel. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, obrigada.